Então, gente, mais uma vez aqui, ó, baixa o zip aqui, né? Igual tá aqui. Aí no Google Drive cria a pastinha, né? LSTM, Air Passenger, né? Lá dentro do Colab Notebooks, e você coloca lá o código e o banco de dados, igual eu fiz aqui, ó, tá vendo? O Colab tem a pastinha e coloca lá o CSV e o código lá dentro. Bacana? Então, vamos ver como é que esse negocinho aqui funciona, tá? Então, antes aqui, deixa eu ver aqui, acho que ver se ele vai. Aqui, olha, você vê que tem no banco de dados, tá? Ele tem aqui qual é o mês e obviamente o mês e o ano, né? E aqui o número de passageiros transportados naquele mês daquele ano, tá? Então, como a gente falou, quando a gente tem os dados aqui, e eles são ordenados de acordo com uma data, né? Aí a gente vai ter uma série temporal aqui. Bacana? Então aqui a gente vai inicializar aqui com a biblioteca básica, né, do NumPy, Pandas e o Matplotlib. Essa primeira função aqui, ela vai simplesmente fazer aqui um gráfico de linha, né? Então, eu vou ter aqui os dados, qual é o título, que eu estou passando qual é o tamanho aqui da figura, né? E aqui, esse que está aqui, Plot Compare, ele já passa duas séries de dados, e aí cada uma aqui vai estar com uma cor e um label diferente. Na hora que ele usar, eu explico aqui para vocês. Tá? E daqui a pouco eu vou explicar isso aqui, esse Create Sequence, o que ele está fazendo aqui. Porque, na verdade, ele vai criar a sequência de dados com o tamanho aqui que eu quero. Então, a ideia aqui vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Deixa ele abrir aqui. Oh, droga, cliquei no trem errado. Era para clicar, era nesse. A ideia aqui, a gente vai, como está escrito aqui, eu vou utilizar os 12 meses para prever um mês à frente. Então, eu vou usar aqui 12 meses, ou seja, um ano, para prever o mês seguinte do próximo ano. Tá legal? Então, por exemplo, eu uso de janeiro a dezembro para prever o janeiro do ano que vem. Depois eu uso de fevereiro a janeiro do ano que vem para prever o fevereiro do outro ano, entendeu? Eu vou andando assim com essa janela assim, tá? Tá legal? É assim que vai fazer. Então, esse Create Sequence, ele vai fazer isso. Então, esse seq length, que é a tamanho da sequência, depois vai ser 12. Então, você vê que ele pega o dado, né, e vai somando com o tamanho da sequência para frente. Tá? Tá legal? Então, ele vai criar a ideia dessa função, que é criar essa sequência. Tá? Aqui só vai montar o driver, né? O drive. Aí a gente conecta.
Então, isso aqui você vê, é basicamente a continuidade daquele conteúdo da aula passada, só que aqui é um tipo de regressão especial, né, que quando está ordenado por data, né, tá? Quer dizer, ele tem uma sequência lógica, tá, numérica por causa da data, tá? Aí a gente chama isso aqui, vai ser uma série temporal. Tá? Aí aqui, ó, você vê que ele vai mostrar, então ele tem aqui 144 meses, né? E aí tem duas colunas, que é aqui o mês, e passengers, que é o número de passageiros, né? Aí aqui o head, ele mostra os 5 primeiros, e o tail, os 5 últimos. Tá? Então você vê que ele vai aumentando, né? O número de passageiros com os anos. Certo? Aí eu vou passar isso aqui e traduzir para português. Tá vendo? Eu vou renomear as colunas. Chama month de mês, number of passengers, número de passageiros. Beleza? Só renomeei para português. Tá? Aqui, esse info é interessante que eu vejo a informação do meu dataset, tá? Então, aqui está querendo me dizer o quê? Que eu tenho 144 entradas, eu tenho aqui 2 colunas, aqui diz quais que é, e aí ele está querendo me dizer aqui, ó, que das 144 nas 2 colunas, tudo bem, eu não tenho dados faltantes, que a gente pode ter. Se tiver dado faltante, isso dá problema. Mas aqui tem um probleminha. Qual é o problema? O número de passageiros está inteiro, beleza, mas aqui está como, ó, objet, está como uma string, né? Depois a gente vai ver isso aí. Aí aqui, ó, ele vai, a princípio, fazer aqui um gráficozinho mostrando, ó, só para a gente ver a evolução do número de passageiros no tempo. Tá? Quer ver só? Diminuir aqui um tiquinho para caber aqui na tela. Você vê que ele vai... Deixa eu ver aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, vocês sabem me dizer, de repente, se alguém sabe, qual é a característica que a gente chama quando acontece esse tipo de coisa aqui? Uma série temporal? O nome disso aqui que se chama é sazonalidade. Porque você vê, ó, que normalmente que aqui, como esse dataset é lá dos Estados Unidos, ó, você vê que o pico dele, ó, aqui é julho. O que é julho lá nos Estados Unidos? Julho, agosto. Isso é férias de verão, né? Julho e agosto, férias de verão. Então, onde que a galera mais viaja, tá? Então, você vê que os picos de número de passageiros é justamente nas férias de verão, onde que o pessoal mais viaja, tá? Beleza? Então, a gente tem uma sazonalidade, seria a mesma coisa. Aqui no Tocantins já é meio difícil, né? Mas num lugar onde que tem as estações pré-definidas, seria a mesma coisa. No verão vende mais sorvete, no inverno vende menos. Mais ou menos por aí. Beleza? Você tem a sazonalidade. Tá? Tem a sazonalidade. Tá? Seria... A ideia seria por aí, tá? Aqui, olha só, a gente mostra também a média móvel de 12 períodos. O que é a média móvel? Preste atenção aqui. Eu criei uma coluna MA12, que em inglês quer dizer o quê? Moving Average 12, né? Média móvel de 12. Que eu pego aqui o número de passageiros e eu calculo a média rolando de 12 em 12. Pego as 12, calculo a média. Ando um dos próximos 12, calculo a média. Ando mais um, calculo a média dos 12. Ando mais um, calculo...
Entendeu? Vai pulando de um em um e calcula a média. E aí você vê aqui o gráfico em vermelho. Tá? Aí você vê aqui que ele vai te dando a média. Para que é interessante essa questão da média? É para você ver a tendência. Entendeu? Que aquele está te dando a tendência anual, está te mostrando o quê? Que o número de passageiros está crescendo, né? Tá vendo que aqui? Por quê? Ó? Que se eu diminuo aqui, ó, para 6, ele faz, ó, mas você vê que ele já cicla mais. Se eu diminuir mais ainda, ó, você vai ver que quanto mais quanto eu diminuir aqui, mais próximo ele vai ficar da. Olha lá, ó, tá vendo? Tá? Aí você não está vendo tendência aqui, tá? Tá vendo? Quando eu botei aqui de 12, que aí eu crio uma tendência de prazo maior, tá vendo? Aí fica mais fácil de ver, né? Beleza? Tá vendo? Aí você vê claramente que a tendência é o quê? O número de passageiros está subindo. Legal? Então, todo mundo entendeu essa ideia aí da média, média móvel? Por móvel, justamente por isso que ela vai andando, né, no tempo. Tá bom? Beleza? Aí, até aí aqui ele mostra aqui de novo a série, né? Aí, por que tá vendo que aqui as 12 primeiras, ó, tá com dados faltantes. Por quê? Que ele usa as 12 primeiras para calcular a 13ª, né? Por isso que aqui no começo, a média móvel ela não tem. Porque eu tenho que pegar os 12 primeiros para calcular, correto? Certo? Aí por isso que não tem. Tá? Aí os da frente tem, porque a média móvel vai andando para frente. Tá? Beleza? Tá? Bom, aí o que acontece aqui? Olha só o que eu vou fazer. Aí aqui eu vou eliminar a coluna mês e a média móvel. Mas você fala, professor, vai terminar o mês. Por quê? Ó, daqui a pouco vocês vão ver o que eu vou fazer. Tá? Por quê? Eu vou... a gente, a princípio, vai usar aqui o próprio índice dela como fosse aqui mês 0, 1, 2, 3 e fosse avançando nesse caso aqui, tá? É isso que nós vamos fazer aqui. Tá bom? Por causa disso. Tá? E aqui, ele vai fazer aquela... Lembra aquele que eu falei, o Create Sequence? Que ele vai quebrar os meus dados em bloquinhos de 12. Quer ver? Ó? Deixa eu fazer aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha para cá. Ó. Vamos supor que ao invés de 12, vamos, para ficar mais fácil, vamos imaginar aqui, ó, eu tivesse essa sequência aqui, 12, 10, 15, 13, 15, 16, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Eu vou criar sequências de 3. Então, eu ia criar uma sequência. 12, 10, 15. A outra ia ser 10, 15, 13. A outra ia ser 15, 13, 15. A outra ia ser 13, 15, 16. A outra ia ser 15, 15, 16, 12. Aí para. Por quê? Concorda? Se eu fosse o próximo começar 16, eu não tenho outra sequência de 3. Beleza? Certo? Entendeu? Aqui é só para vocês terem uma ideia como é que está fazendo a brincadeira.
Aí ele está fazendo, cria sequência, né? E aí, mas só que aqui, na verdade, ó, ele vai parar nessa daqui. Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, ele vai usar 12, 10 e 15 para prever o próximo, 13. Aí vai ser outra sequência, o que quer prever. Depois desse aqui, ó, 10, 15, 13, ele quer prever o 15. Vai ser uma outra sequência, né? Esse aqui, ó, 15, 13, 15, vai dar um 16, que ele quer prever. E depois desse aqui, ó, 13, 15, 16, ele vai prever o 12. Por que eu não gerei essa outra sequência? Eu não tenho tudo dado que eu vou prever quem. Entendeu? Porque eu tenho que trabalhar com os dados que eu tenho. Porque eu tenho que ensinar a rede, né, a aprender a partir dos dados que eu tenho. Eu não posso inventar um outro número para dizer que 15, 16, 12... E qual é o outro que teria aqui para prever? Não tem. Tá? Concorda que não tem? Então, ela vai gerar... Então, esse aqui vai ser, ó, o features, e esse aqui que vai ser o label, ó. Esse aqui, ó, vai ser aqui esse features, e esse aqui vai ser o label. Beleza? Legal? Tá? Só para vocês entenderem o que aquele create sequence está fazendo. Tá? É isso que ele vai fazer. E isso vai ser com base no quê? Nesse seq length, o tamanho da sequência. Que como ali eu tenho dado para caramba, eu botei 12, né? Aqui não tem, é lógico, eu vou botar 12, se eu pegar a sequência toda nem tem, senão eu também ia ter que ficar escrevendo para caramba. O intuito aqui é que você entender a ideia, né? Entendeu? Como é que eu quebro a sequência, né? A minha série de dados baseado no tamanho da sequência. Aqui eu botei o tamanho da sequência 3. Oi. Sabendo que existe essa dualidade dos meses, então é ideal que quando você vai separar dessa forma, ele respeite essa... Não, é interessante que tenha essa coisa, mas por isso que ele, na verdade, ele já, entre aspas, já vai ter, porque você vê que ela vai, essa janela, ela vai escorregando, que em inglês, né, tem esse sliding window, né, que é a janela que ela vai escorregar, de 1, entendeu? Então, os dados, a princípio, já vão cobrindo também isso aí, entendeu? Tá? A ideia é essa. Tá? Mas aí você, óbvio, você já dá para perceber que isso aqui, não só a rede que você está utilizando, etc., influencia, até esse parâmetrozinho aqui, o tamanho da sequência pode influenciar no resultado. Tá? Isso pode influenciar, tá? No resultado, conforme você divide os dados. Tá? Depois vocês podem até experimentar, mantendo tudo constante, e testa. De repente experimenta. Como aqui não são muitos dados, não vai demorar demais para rodar, experimenta depois testar isso aí com 3, 6, 9, que já vai ter o 12, para ver o que acontece com o resultado. Entendeu, cara? Tá? Por quê? Como a princípio foge um pouco aqui do curso, né? Cara, só para vocês verem, em nível de pós-graduação, a não ser em graduação, é só se você fizer uma pós-graduação em estatística, né? Mas em nível de pós-graduação tem uma disciplina específica só sobre séries temporais, cara. Entendeu? Aí você já faz todo um estudo antes para determinar qual é o melhor
sec length que você vai usar aí. Entendeu? Mas aí, tu tem que ser um cara que entende pra caramba de séries temporárias. Como não é o caso, eu acho que é mais rápido você testar aí um padrão trimestral, semestral, né? 6, 9 e o 12 que é, do que até você estudar um trem desse, aprender para determinar, mesmo, eu acho que vai levar mais tempo. Entendeu? Tá? Vai levar mais tempo. Tá? Porque isso aí pode influenciar. Depois é até legal vocês testarem isso aí. Então, você vê que ele pegou que os 144 dados, linhas que ele tem aqui, não, ele quebrou em quê? 132 de 12, ó. Tá vendo aqui? Por quê? É 144 menos o 12. Né? Tá? Por isso. Então, você vê que aí ele pegou. Tanto é, ó, que você vê, ó, quantas linhas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto é que foi o nosso sec length? 3. 7 menos 3, quantos que tem aqui? 4. Viu? Meu que está com uma coluna só. Não, esse aqui é o label lá, ó. É o que eu quero prever. É o que, tanto é que aqui ele deu, ó, 132 com 1, ó. Tá vendo? Que é esse aqui. Tem 132 linhas e uma coluna. Entendeu? Que é o mesmo número. Mas uma só, porque é o que eu quero prever. Tá? Beleza? Mas isso aí, cara. Se tem dúvida, pergunta mesmo, tá? Porque para não ficar dúvida aí. Acho que agora, assim, explicando com númerozinho assim, fica fácil de entender o que está acontecendo ali, né? Tá? Então, ó, agora, você vê que aí ele vai criar aqui um data frame, onde que ele vai fazer o quê? Ele vai botar os 12 valores, ó, de 0 e o label. Tá vendo? Que é o que ele quer prever. Então, ó, no primeiro mês é esse valor, segundo, bababá. No 12º, qual é a ideia? O próximo é 115. Tá vendo? A ideia é essa. Ele vai te dando a série e quanto é que é o próximo. Tá? Tá legal? Então, a ideia é essa. Então, aqui, ele está criando um data frame com os dados. Tá legal? Aí, aqui só para a gente ver, tá? Aqui, o gráfico dos últimos 12 valores de label, só para ver, né? Tá? E roda. Eu não rodei esse, né, espertão? E também não rodei esse, né? Aí não tinha como mesmo, né? É que eu fui explicando e esqueci de clicar. Tá? Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos dar uma pré-processada nos dados. Vendo? Então, ele vai normalizar. Então, vai trazer para o intervalo 0 e 1. Tá? E aí, agora ele vai dividir os dados, tá? Sinceramente, eu nem sei porque que eu botei aqui 0,91. Então, vai ficar 91% para treinamento e 9% para teste. Mas, você depois pode alterar isso aí também, se quiser, né? Tá? Tá legal? Aí ele vai dividir aqui o data frame, tá? No caso, na ordem. E aqui tem que ser na ordem, né? Por quê? Igual a gente falou, isso aqui é série temporal, então faz diferença, né? Tá?
Você pode até também, se for o caso, experimentar, pegar aqui, né, usando aquele train test split para ver o que acontece, né? Tá? Então, como era 132, aí ele pegou, ficou aqui 100. Agora eu acho que eu me lembro porque que eu botei 0,91. Para a divisão ficar bonitinha aqui. Fica 120 para um lado e 12 para o outro. Agora, olhando aqui embaixo, eu me lembrei porque que eu botei desse aqui, tá? Foi só para ficar bonitinho aqui, 120 aqui e 12. Tá? Mas não é obrigatório, não, tá? Agora que eu lembrei, foi só para ficar bonitinho aqui a divisão, tá? Aqui eu criei uma arquitetura, né? Então, mais uma vez, a respeito da arquitetura, a única coisa que eu posso dizer para vocês é o quê? O input shape, ó, que é o quê? É 12, né? Lembra que eu não vou dividir em bloquinhos de 12? Ou seja, a entrada vão ser 12 números, né? Aquela sequência. E a saída vai ser o quê? 1. Só tem um número aqui embaixo. Ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Botei 1. Tá vendo? A última. Por quê? Que lá não é a ideia, né? Usar 12 de entrada, eu vou prever um número para frente. Certo? Então a ideia é essa. Tá? E mais uma coisa. Professor, que aqui 64, 32, você botou um dropout aqui. Cara, que eu quis, igual aquela coisa. Eu só sei quantos neurônios eu tenho na camada de entrada e quantos que eu tenho na camada de saída. Agora, no meio ali, meu irmão, é problema teu. Entendeu? Seria a mesma coisa. Quero sair aqui da UFT e ir para Porto Nacional. Bicho, se eu quiser sair aqui pela ponte, passar lá por onde tem a norte e sul, dar a volta lá no caixa, problema meu. Se eu quiser ir lá na norte primeiro, para pegar Teutônio lá, sair aqui pela frente lá, problema meu. Tem várias formas de chegar no mesmo, entendeu? Agora, como é que eu vou saber qual é melhor? Rapaz, tem que testar. Não tem uma fórmula mágica. Ufa, usa isso aqui, que é o melhor. Tá bom? Tá? Não vamos rodar aí. Aí criou o modelo. Aí aqui, ó. Outra coisa, tá, gente? Ó, que depois eu vou pedir para vocês fazerem como exercício olhando os outros. Ó. Depois vocês podem mudar. Ó. O batch size. Aqui, ó. Você pode, aqui eu botei de 10. Você pode mudar. Outra coisa, que você, ó, validation split. Ou seja, eu botei 0.2 aqui. O que isso está querendo dizer no validation split quando eu faço dessa forma aqui? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou pegando 20% dos dados aqui de treinamento e teste para fazer a validação. Tá? E aqui você vê que eu não estou usando nem o early stop, nem aquele para salvar, né? O melhor, entendeu? Depois daqui a pouco vocês vão fazer isso como exercício e vocês treinarem, tá bom? Tá? Você vê que aqui tá básico, eu não botei essas coisas. Como vocês viram do exercício passado, não vai ser difícil de colocar, tá bom? Tá? Não, porque presta atenção, que o early stop ele vai parar, é o treinamento. Que aí, ó, qual é a moral da história? Você tem aqui o gráfico, ó, por exemplo, o treinamento, a avaliação do treinamento
sempre vai estar melhorando. Qual é o problema depois que a gente... Deixa eu ver se tem um gráfico aqui que vai ficar melhor de mostrar que o meu, né? Deixa eu ver se eu não apaguei. Aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu, ó. Aí o que acontece? Você vê, ó, que aqui praticamente ele ficou num platô. Aí você pode parar, porque esse early stop, ele para as épocas de treinamento, não é a série de dados, entendeu? Então, a ideia do early stop é justamente o quê? É para tentar também evitar o overfit, né? Se ela já atingiu ali um platô e não está melhorando, não deixa ele ir demais, porque senão ele vai começar a fazer o quê? Ele vai ajustando os pesos para decorar os valores. Tá vendo aqui no treinamento? Ó aqui, ó. Ele já está no platô, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo? Ele já atingiu um platô aqui. Beleza? Tá? Então, aí você pode comparar, por exemplo, esse aqui eu fiz com esses parâmetros aqui. E se eu mudasse aqui? Vamos fazer uma coisa aqui? Para vocês verem a moral da história. Vou pegar aqui, copiar imagem. Ah, não, ele transformou aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Não, é que eu queria era... Não, mas eu queria era só copiar ela aqui, em vez de ter que salvar ela para subir ela aqui de novo. Então, vamos... Vou botar ela aqui. Oi. Peraí. Não. Peraí. Pronto. Aí, ó, quer ver? Vamos rodar agora ela. Só de teste aqui. Eu vou mudar o batch size em vez de 10. Vamos botar 1, só para ver como é que o gráfico você vai ficar diferente. Vamos ver como é que vai ficar? Eu só fiz isso só para a gente ver o gráfico, tá? Ele não precisa fazer, não. Só para olhar aqui se o gráfico vai ficar diferente. Só para vocês verem que dependendo de um parâmetro que você mexe, já pode fazer diferença. Entendeu? Aí eu só não vou saber te dizer, antes de ver o resultado do gráfico, se essa diferença é para melhor ou se é para pior. Né? Vamos ver agora. Acabou. Aí eu vou desenhar agora o gráfico aqui, ó. Vamos desenhar? Aí, ó. Cara, parece que ficou... Peraí, vamos ver aqui, ó. Aqui, tu vê que ele... Você vê, cara, que ele... Né? E por isso que é bom também você usar aquele para salvar o melhor. Por quê? Ó? Que, na verdade, quando você roda sem salvar o melhor, ele fica com o último que ficou aqui. E você vê, ó, que nesse caso aqui, teve valores aqui que ficou menor do que esse último aqui, ó. Tá vendo? Que teve lugar aqui que encostou no azul aqui, tá vendo? Aqui. E esse aqui já não tá.
Por isso que é bom a gente salvar o melhor e recuperar ele. Tá vendo? Tá? Tá ok? Então, isso aqui é só para a gente sentir como... E pelo que eu vi aqui, parece que nesse aqui ficou um pouco mais bem comportado, convergiu um pouco melhor que desse outro aqui. Tá? Mas é aquela coisa, só vai saber testando, cara. Não tem como saber sem testar, tá? Quer ver aqui, ó? Guarda aqui para mim, ó. O RMSE desse caso aqui, 77,6, que foi o caso anterior. Vamos ver nesse aqui quanto é que ficou? 77,6. Vamos ver agora nesse aqui. 77,66. Ó, esse aqui ficou 58,16. Ó, o outro foi 77. Esse aqui foi 58. Esse aqui é melhor ou é pior? Então, aqui, ó. Ó, é o quê? Root, mean, square, error. Seria melhor ter um menor. Então, logo, esse aqui é melhor, né? Que erro. Olha o nome do trem. Root, mean, square, error. Ou seja, é a raiz quadrada, tá? Do quê? Do erro médio quadrático. Então, quanto menor for o erro, melhor. O outro foi 77,66 e 58,16. Logo, esse aqui foi melhor. Lembra? Se vocês olharem aquele conteúdo que eu passei para vocês, um PDFzinho, cadê aqui, ó? Material básico sobre regressão, ó. Aqui, ó. Quer ver aqui, ó? RMSE. Tendo em vista, blá, 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 tá? Então, essa medida, assim como esse MSE. Então, se a gente olha aqui no MSE, ele diz o quê? Quanto mais próximo de zero, melhor, né? Quanto menor, melhor. Tá? Tá legal? O único que, quanto maior, melhor, é o R2. Tá? E o R2 ajustado, que ele é entre 0 e 1. Tá? Esses outros erros aqui, MSE, MAI, RMSE, bababá, todos é entre 0 a infinito. Então, quanto mais próximo de 0, melhor. Quanto menor, melhor. Tá? Tá legal? Porque isso é como se fosse uma medida de distância, né? Então, quanto mais próximo está, menor é o erro. Quanto mais longe tiver, maior é o erro. E por que pode ser infinito? Porque a distância de um valor para o outro pode ser infinito. Pode. Entendeu? Pode. Né? Entendeu? Então, a princípio, esse valor pode ir até infinito. E ele é de 0 a infinito. Ou seja, ele é fechado no 0 e aberto lá no infinito. Tá? O conjunto dele. Tá? Beleza? De valores possíveis. Então, isso aqui já deu para ver o quê? Cara, eu mudei um parâmetrozinho só, o RMSE. Quer dizer, o BET. Olha a diferença que já deu. Diminuiu o erro pra caramba aí. 77,66 para 58,16. Tá vendo? Como às vezes um parâmetrozinho, um trenzinho a gente se mexe, pode dar uma diferença danada. Tá? Beleza? Aí aqui, ó, só para vocês verem, eu peguei os 12 últimos dados, ele não tinha 144? Eu peguei o quê? De 132 a 144, que dá os 12. Só para vocês verem aqui, ó, pegou.
Aí, o que eu vou fazer? Ó, esse aqui era como estava antes. Eu vou copiar aqui de novo, só para vocês verem, tá? Ó, tá aqui, né? Agora eu vou rodar o gráfico com esse novo para a gente ver se o vermelho vai ficar mais perto do azul. Quanto mais perto do azul, ó, dado real e dado preto, melhor, né? Concorda? Vamos ver? Peraí, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Faltou rodar aqui. Aí, ó. Ficou mais perto. Tá vendo que aqui, ó, ele já subiu mais, ó. Tá vendo aqui, ó? Aquele tá mais para baixo, aquele você vê que tá mais perto, né? Tá vendo, ó? Você vê que ele tá mais perto. Tá? Por quê? Porque aqui ele tá botando aqui, ó, o valor teste, que é o real, e prédio é o predito. Entendeu? Tá? Tá ok? Então, você vê, ó como é que aqui ele acompanhou bem melhor do que aqui, ó. Você vê que aqui ficou bem mais para baixo. Tá vendo? Tá? E provavelmente, se eu salvasse o melhor e fizesse uma, com certeza, provavelmente eu ia conseguir um resultado ainda melhor. Gente, mais uma vez, qual é a moral da história aqui? Não é que tem que, às vezes, realmente dar exatamente o valor. A ideia é ele tentar dar o melhor possível à tendência. Ó, aqui é a tendência de subir, de cair, aqui é de subir, tu vê aqui subiu, aqui, ó, tu vê que ele acompanhou, aqui caiu, tá vendo? Isso é que é. Me pergunta se a TAM, a Gol, a Azul, sabe exatamente quantos passageiros eu vou carregar ano que vem. Não sabe, bro. Ele quer ter uma ideia o quê? Qual é a estimativa? O número de aviões que eu tenho, dá para eu carregar esse povo? Se não der, eu já tenho que encomendar. Que avião, até carro, dependendo do carro que tu vai escolher, tu não vai, mesmo que tu tenha dinheiro para pagar à vista, tu não consegue tirar ele na hora. É ou não é? Ah, não é. Eu posso ganhei na Mega Sena acumulada da Ano Novo, 300 milhões. Eu quero comprar, dependendo do carro que eu quiser, eu não consigo, cara, tirar na hora. Entendeu? Então, se um carro é assim, você imagina um avião, meu irmão. Cara, para construir um avião, leva tempo, meu compadre. Entendeu? Leva tempo. E fora que, além de construir o avião, tá prontinho o avião. Não é toma aí, não. Pera eu. Tem que testar, o cara tem que fazer uns voos com ele, fazer umas coisas, né? Toma aí, não, meu irmão. Os caras têm que fazer uns voos, testar um pouco, né? Dar uns rolé com o bichinho aí para ver se está tudo ok. Entendeu como é que é? Então, o processo... Entendeu? Então, a ideia é que eu tenha uma estimativa boa, entendeu? Não precisa ser um valor exato. Às vezes, pode até calhar do valor que você estimar ser. Mas você sabe que a intenção é que vai ter alguma coisa em volta ali. Por quê? Porque aí eu sei o quê? Pô, eu vou precisar comprar ou não avião para suprir essa demanda. Sacou? Isso, eu estou falando só o avião. Fora que ainda, como o Gabriel falou, ainda tem a tripulação que você tem que contratar, tem que treinar, tem que... Beleza? Tá? Então, a ideia é essa. Você vê que, nesse caso aqui, ele acompanha bem melhor as tendências, né? Quando sobe, quando desce, entendeu? Do que até aquele outro que tinha feito antes aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele acompanha bem melhor
Principalmente nessa parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Esse caso aqui acompanha bem melhor. Tá? Bacana? Bom, agora, fazendo estimação com dados do usuário. Aí, o que eu fiz aqui, cara? Como são 12 valores, bicho, eu não estava afim de digitar, não. Aí eu já botei aqui, ó. 12 aqui. Entendeu? Porra, eu não estava afim de fazer um for com tamanho 12. Ficar digitando, eu já botei 12 aqui. Tá? Suponha que você tenha um mês 130, 120, 150, aqui 12. E agora eu quero saber do mês seguinte. Beleza? Tá? Eu só fiz assim, gente, volto a dizer. Eu não estava com saco para ficar digitando 12. Por exemplo, igual agora. Eu ia ter que ficar digitando 12 valores, perde um tempão. Tá? Aí o que eu faço? Eu normalizo eles, ó, tá vendo aqui? Aqui normaliza, tá? Aí ele vai me dizer, ó, o shape dele, e aí eu jogo pro modelo para prever, e depois eu faço o inverso, eu volto ele. Sacou? Tá? Aí eu volto, tá? Para ver. Aí, o que ele está querendo me dizer? Tá? Depois desse daqui, qual seria a princípio próximo? Aí ele estimou aqui com esse valor. Dado previsto, mês para frente, seria esse daqui. Beleza? Tá? Você pode alterar aqui, ó, mudar os números aqui conforme você quiser. Por exemplo, esse aqui, ó, eu vou mudar aqui, ó, que se não me falha a memória, que eu tinha até feito aqui um teste, esse aqui, quer ver? Ó, se a gente for olhar aqui lá na série aqui de dados, ó, lá em cima, quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou mudar o tail aqui. Eu vou botar 13. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Ctrl C. Aqui. Só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Então, aí eu vou apagar a vírgula. Apagou. Ô, bicho burro. É del aqui. Vírgula. Tá vendo? Eu vou botar 12 aqui. Vírgula. 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 Mano, eu vou botando aqui e depois vou substituir no valor. Vamos ver se vai o valor. Vírgula. Então, vamos ver. Ó, se eu botar, ele tem que dar alguma coisa. Vamos ver se vai dar perto disso aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Dados igual. Eu vou jogar aquele vetor aqui com 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Tá? Vamos ver se ele vai dar um número, sei lá, pelo menos não muito longe disso aqui. Ou para mais ou para menos, né? Vamos ver? Agora eu vou... Aí, ó. 417. E aqui era 432. Não está tão longe assim, né? Beleza? Você viu que o trem, né? Ficaria ruim se em vez de se desse o quê? 700,
desse 200, ficasse um número longe pra cacete. Mas tu vê, de 432, que foi o número que aconteceu, ele deu 417. Então não tá ruim não, né? Beleza? Imagina, pô, você é igual lá, né? Pô, tivesse que fazer pão. Eu prevejo que eu tenho que fazer 417. E, na verdade, foi 432. Pô, não faltou muito. O problema é se eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Entendeu? Esse é que é o problema. Aí você, por exemplo, igual falar, vou fazer pão. Aí eu não sei, pô, eu vou comprar farinha ou o que eu tenho aqui já é o suficiente? Eu não tenho a menor ideia de quanto é que vai ser o dia seguinte. Entendeu? Aí eu vejo, 417 pães. Pô, a farinha que eu tenho dá para essa quantidade de pão ou não? Entenderam a ideia, cara? Conseguiram captar a mensagem? Volto a dizer, cara, o objetivo disso aqui não é ser mãe de nada, cara. Não é, mãe, vai dar o número tal, e pum, vai ser sempre aquele lá. E se fosse isso, eu não estava aqui dando aula para vocês, não. Eu estava ficando milionário, estava ganhando dinheiro aí, usando esse trem. Entendeu? Não ia estar aqui dando aula. É igual aqueles caras, né? Vou te ensinar a ganhar 1 milhão. Porra, cara, vai ganhar o teu 1 milhão, caralho. Por que tu tá dando curso, então? Não, é porque eu fiquei muito bonzinho, eu já ganhei muito. Eu quero ajudar os outros. Porra, cara. Eu sou otário mesmo, né? Apesar que tem um monte de otário que compra esses cursos mesmo. Entendeu? Então, meu irmão, que se o trem fosse top desse tanto que acertasse tudo, meu irmão, eu volto a dizer, eu não estava aqui, não, cara. Eu estava era ganhando muito dinheiro aí, usando esse trem. Entendeu? Tá? Se fosse exato mesmo, tá? E fora que esses modelos, eles não têm como resistir a fatos espúrios. Por exemplo, hoje de manhã eu estava acompanhando esse negócio de mercado financeiro, aí saiu uma notícia. Estados Unidos lançam caças para interceptar bombardeiro russo. Pô, o trem fez assim, ó. Do nada. Uma porra de uma notícia que veio assim. E aí? Que modelo que vai prever que na tal hora do dia vai surgir a tal notícia? Entendeu? Quer ver outra coisa? Dependendo de qual for o mercado. O Trump abre a boca. Pronto. Ou o trem sobe ou desce. Entendeu como é que é? Acabou, meu irmão. Entendeu? Se esse trem fosse perfeito para coisa, principalmente esse negócio de mercado financeiro assim, volto a dizer, eu não estava aqui dando aula para vocês, não. Estava rico aí, ganhando dinheiro à torta direito. Mas para coisas que não tem grande volatilidade, o que é volatilidade? Essas alterações doidas desse jeito, por exemplo, igual isso, quantos pães eu vou vender amanhã? Porra, não vai ser porque o Trump abriu a boca ou porque lançaram caça para interceptar um bombardeiro russo, que você vai vender mais ou menos pão. Amanhã, concorda comigo? A não ser que, a partir dessa interceptação, nas horas seguintes, tenha a terceira guerra. Aí realmente não vai vender mesmo, não, né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, não, você vai... Entendeu? Entendeu como é que é o negócio? Tá? Quer ver? Então, é a mesma coisa. Qual vai ser o número de passageiros que eu vou carregar? Porra, isso não vai mudar assim tão drasticamente, porque normalmente que é arisco demais é quando é que você mexe com esse negócio de mercado financeiro. Aí é arisco pra caramba. Mas, tirando isso, cara, mas mesmo assim, aí é que tá, cara. Depende
também do intervalo de tempo que você está tomando. Se você for ver para longo prazo, quer ver um exemplo? Igual a mesma coisa. Igual naquela época da pandemia, né? Todo mundo, nego vendeu, nego desesperado, acabou. O Bitcoin foi para $3.000. Hoje está a 100 e tantos mil. Então, cara, se você vai ver uma coisa para longo prazo, se você fica olhando essas oscilações aqui de curto prazo, você perde a tendência. Aqui, ó. Aqui, ó. Você fica aqui, ó, na oscilação de curto prazo, mas a tendência, ó, é para o alto e avante. Tá vendo? Então, aí você tem que ver, quando até você está fazendo um modelo desse no capão preto, qual é o horizonte que você está vendo? Entendeu? O cara está fazendo planejamento, tá vendo? Para quanto tempo? Entendeu? Para você não ficar sujeito às oscilações de curto prazo. Entendeu? Tá? Então, o negócio é esse. Beleza? Então, gente, vou dar uma